Um dos rios mais antigos e significativos do mundo é o rio Eufrates, onde uma grande parte da história foi criada. A bacia do rio é compartilhada por 5 países e cerca de 23 milhões de pessoas, com Iraque, Síria e Turquia ocupando suas margens. No entanto, o rio não está em boa forma, e os cientistas estão chocados com o quão rapidamente ele está diminuindo. Há mais em jogo do que o simples esgotamento do fluxo do rio. Para muitos cristãos, o rio Eufrates tem um significado especial, pois é mencionado em textos bíblicos em relação a ele e a 4 anjos caídos. Algumas pessoas acreditam que o mundo acabará quando o rio secar. Mas isso é realmente verdade? Qual é a importância do rio Eufrates? Vamos explorar a descoberta mais recente sobre o rio Eufrates e aprender mais sobre ele. O rio Eufrates bíblico tem raízes que remontam ao Jardim do Éden, de acordo com a tradição. Essas águas variadas são consideradas misteriosas e historicamente são conhecidas como os pântanos da Mesopotâmia, devido ao seu papel como berço da antiga Mesopotâmia e da Babilônia, locais onde se acredita terem surgido a civilização, a lei e a agricultura. Houve até rumores de que o rei de Uruk, Gilgame, que viveu por volta do ano 400 a.C. ou 2500 anos antes do nascimento de Cristo, foi enterrado sob o rio. O rio Eufrates tem sua origem na Turquia e flui pelos territórios da Síria e do Iraque atualmente. Ele deságua no rio Tigre, que, por sua vez, deságua no Golfo Pérsico. Sua bacia abrange uma área típica de 190 mil milhas quadradas e estende-se por quase 1.700 milhas, tornando o rio mais longo de toda a Ásia Ocidental. A época em que o nível de água sobe ocorre geralmente em abril e maio, devido a uma maior precipitação e ao derretimento da neve nas montanhas da Turquia. Ao longo do rio, ainda existem vestígios da vegetação original das montanhas do sudeste da Turquia. Ao longo das margens do rio, você também pode encontrar uma ampla variedade de vegetação, incluindo árvores de rosa, ameixeiras, árvores de pistache e carvalhos. Em climas áridos, são cultivados grãos como trigo, centeio e aveia. O rio Eufrates não é apenas deslumbrante e repleto de paisagens incríveis, mas também possui uma enorme importância histórica. Inúmeras cidades antigas, como Sipar, Nippur, Churupak, Mari, Uri e Uruk, existiram ao longo do rio. A riqueza da região estava na água, que fornecia solo fértil para a agricultura. As primeiras inscrições cuneiformes que fazem referência ao rio Eufrates datam do meio do 3º milênio a.C. A palavra suméria pré-histórica usada para se referir a esse rio tem uma ortografia semelhante à cidade histórica de Sipar, no Iraque. Provavelmente, havia uma relação importante e divina entre a cidade e o rio. No rio Eufrates, podem ser encontradas inúmeras espécies de criaturas, incluindo cobras, mamíferos pequenos e grandes, e peixes. Além disso, existem numerosas espécies de plantas e animais, juntamente com várias variedades de animais, como a víbora persa, víbora levantina, víbora do deserto negro, cobra marítima de bico e cobra do mar amarela, que são as cobras mais comuns no rio Eufrates. Nas margens do rio, existem salgueiros e vegetação selvagem, e você pode avistar animais como ouriços, porcos selvagens, lobos, lontras e musaranhos. Geralmente, esses animais consomem a água do rio Eufrates. O rio Eufrates também é lar e utilizado por espécies locais de aves. Pode ser difícil imaginar que esta parte do rio já tenha sido um exemplo brilhante de gestão de água na Babilônia, considerando a aparência atual do rio. O exército de Ciro, o Grande, marchou pela Babilônia e chegou aos canais entre o Tigre e o Eufrates, que foram construídos para desviar a água do Eufrates que, de outra forma, inundaria toda a terra próxima quando a neve das montanhas armênias derretesse. A bacia que conecta os rios Eufrates e Tigre era atravessada por numerosos canais largos como rios, e cada parte da nação recebia água suficiente. Os canais também serviam como meio de transporte de colheitas. O rio também foi utilizado por combatentes religiosos para promover o Islã no Oriente Médio. O califado do genro de Maomé, Ali ibn Abi Talib, foi transferido de Medina para Kufa, que está localizada ao sul da Babilônia, às margens do rio Eufrates, no ano de 656. Os campos de trigo, tamareiras, arroz e outras culturas de Kufa se estendiam por quilômetros em ambas as margens.
Muitas cidades iraquianas têm sua identidade centrada no Eufrates há milênios e continuam a fazê-lo. No entanto, os analistas estão prevendo coisas ruins para o rio. Por que o rio Eufrates vem secando há tanto tempo? Assumiu-se que esse incidente está relacionado com os eventos descritos no livro do Apocalipse da Bíblia, pois há apenas algumas explicações razoáveis para o porquê de o rio estar secando. Curiosamente, porque está registrado na Bíblia, poucas pessoas acham o desenvolvimento surpreendente, pois acreditam que era praticamente certo que o fim do mundo, conforme previsto na Bíblia, aconteceria diante de seus olhos. De acordo com muitas pessoas, passagens significativas no livro apocalíptico do Apocalipse mostram o quão essencial o Iraque é em cenários que envolvem o fim do mundo. O rio Eufrates é importante na Bíblia cristã. Quando este rio seca, isso sinaliza o fim iminente do mundo. Esta é uma previsão do que acontecerá logo antes do fim do mundo. Alguns afirmam que o Jardim do Éden estava localizado em algum lugar entre o Tigre e o Eufrates. Isso é problemático para as pessoas que vivem perto do rio e dependem dele para a água e a agricultura, mesmo que não esteja claro se o esgotamento deste rio representa o fim do mundo. O rio Eufrates não pode ser reabastecido rapidamente, especialmente com as chuvas anuais registrando mínimas históricas. As profecias bíblicas que se referem ao rio Eufrates estando seco são numerosas. Isaías 11, versículo 15 é uma dessas passagens. Este versículo de Isaías prevê que o Senhor secará milagrosamente o rio Eufrates. Esta escritura não está sendo cumprida no momento, porque o atual esgotamento do rio Eufrates se deve a baixas chuvas, seca e mudanças climáticas, em vez de ação divina. Na realidade, esta passagem alude ao início do reino do milênio, onde Jesus é aquele que estende sua mão sobre o rio Eufrates para que todos possam atravessar. Isso não pode ser realizado no presente, pois se refere ao reino do milênio. É uma profecia futura que especificamente alude ao longo reinado milenar de Cristo na Terra. Jeremias 50, versículo 38 contém uma segunda previsão bíblica da depressão do rio Eufrates. Uma seca em suas águas, eles vão evaporar porque é uma terra de ídolos, e esses ídolos ficarão loucos de medo. Quando Jeremias fala sobre suas águas, ele se refere ao rio Eufrates, que eventualmente secará. Não está claro se esta profecia ainda está por se cumprir, já foi completada ou é uma profecia de duplo cumprimento, e os estudiosos estão divididos sobre o assunto. Quando uma profecia é dita ter duplo cumprimento, isso significa que não apenas se realizou no passado, mas acontecerá novamente no futuro. Não podemos ser dogmáticos, mas é possível que Jeremias 50, versículo 38 corresponda à situação atual com o esgotamento do rio Eufrates. O rio Eufrates experimentou uma seca, assim como em Jeremias 50, versículo 38, mas não podemos afirmar com certeza se Deus a causou agora. Como mencionado anteriormente, há explicações naturais para a seca que afetou o rio Eufrates. É impossível afirmar com absoluta certeza que a Ásia Ocidental está recebendo água insuficiente. A ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 12 declara que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta é a terceira profecia bíblica a mencionar o rio Eufrates. A parte mais difícil da tribulação é quando o sexto julgamento ocorre, quase no final da tribulação. A população não terá acesso à água. Portanto, quando as águas do rio Eufrates secarem completamente, será um terrível julgamento. Deus causará sobrenaturalmente o secamento do rio Eufrates como retaliação pelo comportamento das pessoas ao longo da tribulação. Deus fará todo o esforço para atrair seus filhos de volta para ele, mas as pessoas amaldiçoarão a Deus e continuarão em seus pecados. De acordo com este texto, o sexto anjo lançou sua taça no Eufrates, e o rio secou devido ao conteúdo da taça e aos julgamentos anteriores das taças que contaminaram ou destruíram a maior parte do suprimento de água do mundo. Essa escolha não terá impacto sobre como essa água é usada. O Eufrates é mencionado na Bíblia 5 vezes como o grande rio. Ele representava o limite oriental do passado de Israel. Israel conseguiu atravessar o rio, o que foi desafiador, e foi separado da terra prometida de Canaã por um deserto a oeste. Israel encontrou alguma medida de segurança no rio.
Ele percorre cerca de 2.000 milhas em direção à Palestina antes de virar para o sudeste e se mover em direção ao Golfo Pérsico. Os reinos da China e da Índia estavam a leste do Eufrates, que dividia o leste do oeste na época em que a revelação foi escrita no primeiro século. O exército de Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia uma vez, desviando o rio Eufrates que passava pela cidade. Eles marcharam para dentro da Babilônia e tomaram o controle da cidade no leito seco do rio. O invasor oriental atravessará o Eufrates durante a Grande Tribulação, avançará pela Babilônia e entrará na Palestina. O sexto anjo, segurando a trombeta, em Apocalipse 9, versículo 14, emite a ordem para liberar os 4 anjos que estão amarrados no grande rio Eufrates. O que isso realmente significa? Esta é a voz que João ouve emanando dos 4 chifres do altar de ouro, de acordo com Êxodo 27, versículo 2. Essa voz ordena ao sexto anjo que está segurando a trombeta que libere os 4 anjos que estavam aprisionados no rio Eufrates, que antes era a fronteira entre a Síria e Israel. O livro do Apocalipse serve como um lembrete de que Deus está ultimamente no controle desses eventos e anuncia ou autoriza cada um deles. O mal nunca é permitido para governar completamente nos tempos finais. Sabemos que eles são demônios porque estão amarrados. Esses 4 anjos são mantidos cativos no Vale do Eufrates, que tem uma história sombria envolvendo mais ações humanas. Anjos caídos conhecidos como demônios frequentemente são amarrados por correntes de trevas sombrias. O Vale do Eufrates, frequentemente descrito como próximo ao Jardim do Éden, é provavelmente o local do primeiro assassinato. Houve relatos recentes de barulhos perturbadores emanando das profundezas do rio, o que pode validar essa teoria. Isso fortalece as convicções das pessoas de que eventos contemporâneos apontam para a segunda vinda de Cristo para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial. As pessoas começaram a expressar suas preocupações, observando que não tinham absolutamente nenhuma expectativa de que as revelações fizessem sentido. Outras teorias relacionam eventos contemporâneos ao longo do Eufrates a objetivos políticos e mudanças climáticas, mas a crença mais convincente em relação ao rio é que ele é previsto na Bíblia. Mesmo que o rio Eufrates esteja desaparecendo, isso não significa que a profecia bíblica esteja se cumprindo. Antes de assumir que tudo está relacionado a algum tipo de profecia bíblica se cumprindo, é necessário comparar tudo com as Escrituras e ter uma compreensão básica da profecia bíblica. O rio Eufrates está secando atualmente e isso provavelmente é resultado de fatores naturais. Experimentamos mudanças climáticas, problemas ambientais, seca e níveis de água em declínio porque vivemos em um mundo caído e pecaminoso. O fato de isso não ter nada a ver com a profecia bíblica não diminui a gravidade do problema. Essa seca continuará a afetar as pessoas em toda a Ásia Ocidental. Devido à seca, haverá escassez de água e alimentos. O Iraque depende do rio Eufrates para seu abastecimento de água, tornando uma fonte significativa de água doce. O esgotamento do rio Eufrates afetará a vida selvagem, além dos seres humanos que dependem da água. O futuro dano ambiental e a destruição da área resultarão dessa seca. As previsões bíblicas são algo que devemos observar, mas não devemos desenvolver uma preocupação excessiva com elas. Podemos aprender sobre a profecia bíblica sem ficar obcecados por ela, desde que tenhamos uma curiosidade saudável a respeito. Portanto, os fatores naturais, como as chuvas escassas, a seca e as mudanças climáticas, são os mais prováveis responsáveis pelo esgotamento do rio Eufrates. A terrível seca pode ser vista do espaço, e muitos especialistas acreditam que o rio pode secar completamente entre os anos de 2024 e 2040. O antigo e histórico rio, outrora abundante em água, agora foi reduzido a canais estreitos e ressecados de água poluída cercados por terra rachada e salgada. 5 milhões de pessoas dependem do Eufrates para sua água potável, e nações como a Síria e o Iraque também têm que lidar com condições muito secas e fontes de água contaminadas devido a vazamentos de petróleo causados pelo contrabando ilegal de petróleo para áreas ocupadas pelo governo sírio. Os moradores da Síria têm sofrido muito com a situação política do país. Muitos seres humanos foram envenenados pela concentração de águas residuais no rio, e muitos peixes e animais também morreram como resultado.
A vida dos habitantes locais está diretamente ameaçada pelo vazamento de grandes quantidades de derivados de petróleo no rio Eufrates, especialmente aqueles que dependem da água do rio como sua principal fonte de água potável e irrigação. Além disso, a disseminação de várias doenças, como hepatite, leishmaniose e outras infecções transmissíveis, resultou desse vazamento, especialmente em jovens, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vida depende da água, e apenas lugares com água limpa podem sustentá-la, pois não podem existir e crescer sem uma fonte de água limpa para alimentar suas colheitas, animais e famílias. Os sírios têm sofrido com a falta de saneamento, transmissão de doenças e uma qualidade de vida difícil devido às águas contaminadas do rio Eufrates. O que pode ser dito sobre o futuro das nações e de seus povos cuja fonte de vida gira em torno de um futuro ameaçador à medida que o rio bíblico, com suas águas fluindo há tanto tempo, eventualmente seca? No entanto, o resultado inesperado do rio Eufrates secando resultou em várias descobertas arqueológicas. 6 distintas eras históricas foram identificadas no leito do rio Eufrates, de acordo com cientistas: Suméria, Acadiana, Assíria, Grega, Bizantina e Islâmica. A Síria construiu a barragem do Eufrates em 1968 sem mudar o curso do rio Eufrates ou criar lagos no deserto. Os locais antigos mais significativos ao longo do rio foram submersos pelos 100 km de extensão e 8 km de largura do lago criado pela barragem, com apenas alguns monumentos e artefatos sendo preservados. Recentemente, foi descoberto um extenso sítio arqueológico de sepultamento devido à diminuição dos níveis de água do lago da barragem do Eufrates, no leste da Síria. O sítio arqueológico da era bizantina na província de Raqqa cobre uma área considerável na margem oriental do lago criado pela barragem do Eufrates, também conhecida como Barragem Tábica. Começa na região de Wadi Saul al-Khashab e Shams al-Din, no noroeste da zona rural de Raqqa, e se estende até a fronteira administrativa entre Raqqa e Alepo. Esta área, que possui um grande número de sepulturas e é considerada conter centenas de mosteiros sírios cristãos, está cada vez mais submersa. Quando está ensolarado e a água do lago está clara, as sepulturas que ainda estão submersas podem ser vistas claramente. Alguns túmulos foram descobertos na margem direita do lago, no distrito oeste de Raqqa, mas a margem esquerda não recebeu tanta atenção porque é mais difícil de escavar devido ao terreno rochoso. A antiga cidade de Talpuz foi tornada visível em An-Iraque pela água recuante do rio Eufrates, de acordo com o arqueólogo iraquiano Mohamed Yazin. Pelo menos 80 monumentos históricos surgiram devido à diminuição do nível de água da barragem de Adita. A cidade do Império Matanim, que remonta a 3.400 anos, foi encontrada quando as águas da enchente nas bacias do rio Tigre diminuíram, de acordo com o Departamento de Antiguidades de Duque, na província do Kurdistão do Iraque. A antiga cidade de Zaquico foi mencionada em escritos babilônicos e possui várias estruturas, incluindo um palácio e uma cerca considerável. Foram descobertas tábuas cuneiformes. Algumas das paredes de lama submersas que haviam sido secas ao sol por mais de 40 anos surpreenderam os pesquisadores com a forma como haviam resistido bem. Isso provavelmente foi causado pelo terremoto que destruiu a cidade, já que as porções mais altas dos escombros das paredes a enterraram e a protegeram por séculos. 5 jarros de cerâmica contendo mais de 100 tábuas cuneiformes, algumas das quais ainda estavam em seus envelopes de argila, também foram preservados de forma surpreendente. O professor de arqueologia da Universidade de Tübingen, Peter Fausner, considera a sobrevivência das tábuas de argila crua debaixo d'água um milagre. A equipe acredita que as tábuas, algumas das quais podem ser cartas, revelarão mais informações sobre a cidade e seu povo pré-histórico. De acordo com vários hadites atribuídos ao profeta Muhammad no Islã, o Eufrates secará e revelará tesouros não descobertos que causarão conflitos e guerras. Com todo esse conhecimento essencial, é óbvio que o rio Eufrates foi significativo não apenas quando estava em todo o seu esplendor, mas também à luz de como está atualmente secando e das descobertas que foram feitas como resultado. O que você acha sobre o rio Eufrates? E se você quiser ganhar dinheiro na internet ainda hoje, clica no link da descrição.